Recomeçar não é começar do zero, é valorizar aquilo que já é seu. Foi dessa forma que eu comecei a temporada anterior, falando a respeito um pouquinho da minha casa, um pouquinho da minha vida. E como eu acredito muito em histórias de transformação, eu comecei a trazer as transformações de outras pessoas por aqui. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Betânia, sou designer de interiores e trabalho com transformações de lares que transformam vidas. Eu acredito muito que o ambiente que a gente está inserido ajuda ou pode atrapalhar aquilo que a gente desenvolve e aquilo que a gente se permite transformar. Hoje, a minha convidada é a Gláucia Verechinas. Ela é formada em engenharia, migrou para uma área de terapia e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, um pouquinho a respeito de como essas transições aconteceram e de como uma coisa sempre ajuda e sempre fortalece a outra. Seja muito bem-vinda, Gláucia. Obrigada, Betânia. Muito obrigada por esse espaço, né? É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessa trajetória com você, né? Então, deixa eu me apresentar aqui brevemente. Quem é a Gláucia? Me conta. Um pedacinho de Gláucia, né, para vocês. Bom, esse lugar complexo, né? A Gláucia. Sou engenheira mecânica formada, né? Sempre trabalhei, tenho 16 anos na área, né? Então, sempre trabalhei com sistemas, né, mecânicos. E hoje eu sou terapeuta corporal, né? E trabalho como consultora de saúde organizacional, né? Na implementação da NR1, que vai exatamente também contribuir para essa questão, né? Do quanto que os espaços, eles impactam, né? Nos atravessam, vamos assim dizer. Com certeza. Você acaba pegando um expertise que você tem muito mais técnico, né, que vem da engenharia, e eu acho que são, se a gente para até para pensar na cabeça das pessoas, são um pouco de dois extremos, né? Porque quando você tem uma engenharia mecânica, você é extremamente da área de exatas, extremamente técnica, e aí quando você vai para a terapia, você vai para o outro lado, de olhar para o ser humano. Quem é esse ser humano que está atrás da máquina, que está atrás, coordenando esses processos todos, né? E a gente fazer essa ligação no meio do caminho, agora com a NR1, com certeza. E eu diria até que é a frente, né, que a gente, né, tem que colocar, né? Uhum. A hierarquia, né, correta seria exatamente essa, né? Os humanos, as máquinas e tudo o que vem depois, né? Uhum. Fala um pouquinho, para quem não sabe absolutamente nada a respeito de NR1, o que é essa NR1 e como é que ela entrou na sua vida depois em matéria de trabalho. Mas primeiro explica um pouquinho sobre isso para a gente. Bora lá. Bom, a NR1, ela já existe aí há muitos anos, né? No entanto, foi realizada uma atualização, né? E nessa atualização, as empresas, elas, eu vou colocar, foram obrigadas, mas ela ainda está em mudança, né? Tanto que até ainda não pode ser definido, então é um processo que está acontecendo, né? As empresas, elas foram obrigadas a acompanhar os riscos psicossociais. E o que isso significa, né? Como que aquele ambiente, ele impacta nas pessoas que trabalham ali, né? Na probabilidade delas desenvolverem questões psicológicas, né? Então, as empresas, elas estão se vendo obrigadas a reestruturar esses fluxos, né? Exatamente para estar propiciando
Um ambiente uma mais saudável. convivência, né? Um ambiente saudável para todos que permeiam ali. Uhum. A gente já tinha, de alguma forma, um olhar antes que era mais para o físico dentro das empresas, né? Na questão de ergonomia, eu acho que as empresas já tinham que ter um pouquinho desse olhar de se o ambiente, ergonomicamente falando, em matéria de posicionamento de cadeiras, de mesas, de como a postura da pessoa para trabalhar conseguia influenciar no próprio trabalho, e agora a NR1 trouxe esse agregado que é o psicossocial, né? Porque a gente não está falando só do corpo, a gente está falando de cabeça e de pessoas que estão adoecendo cada vez mais, mentalmente falando, não só por conta dos ambientes de trabalho, mas também da sociedade que a gente está vivendo, né? Então, a NR1 ela acaba reforçando essa necessidade de ter um olhar sobre tudo que está acontecendo à volta e até a postura desses profissionais e até líderes nos ambientes de trabalho, para fazer com que fique um ambiente o mais saudável possível, né? Eu acho que as empresas vão começar a ser fiscalizadas, ao menos é isso que a regra promete, não é? E até um espaço legal para a gente que é da área, como eu como designer, você como engenheira, justamente para entender este cenário e juntar o nosso expertise de ambientes, de como é que as coisas funcionam, no seu caso de como desses dados mais técnicos mesmo que a engenharia pode trazer, e como linkar isso, fazendo com que os ambientes se tornem um pouco mais saudáveis, né? Como é que você tem conseguido incluir isso no dia a dia dos ambientes que você trabalha? Como é que tem sido essa sua experiência lá? Olha, é um desafio, né? Porque como ainda a norma acabou de entrar em vigor, né? Então ainda tem muito ruído, né? Em relação a esse assunto. Então, já tinha, né, essa questão da parte de fisionomia, né? Até os riscos psicossociais, eles também já existiam, mas agora ele precisa ser investigado de uma outra forma, né? Então, você vai colocar ele ali no gerenciamento de riscos. E o que isso significa? Significa que as empresas percebam, né, que essas questões, elas são vivas, elas se movimentam, né? E vai tendo um impacto de acordo com a consciência e maturidade também das pessoas que estão ali naquele ambiente, né? Então, tem sido um desafio. E a gente não sabe, na verdade, o que vai ser cobrado, né? A gente não existe uma linha de raciocínio que você diga, não, você precisa fazer isso, você não pode fazer aquilo. É entender a empresa, eu acho que cada ambiente é único, né? Cada micro-sociedade que a gente tem ali acaba sendo única. Então, entender como aquele ambiente ali está funcionando, como aquela máquina ali está girando, e aí sim conseguir sugerir adaptações. Eu acho que se eu puxo para o meu lado, por exemplo, como designer, entender até se a iluminação natural tá ajudando dentro daquele ambiente, que cores que eu tenho ali, e a gente não está falando de estética, a gente não está falando de deixar um ambiente bonitinho, eu vou colocar uma plantinha ali porque vai ficar bonito. Não tem nada a ver com estética. A estética fica em segundo plano até nesses casos. Eu acho que é você entender como é que aquele ambiente, no todo, ele está sobrecarregando aqueles funcionários de forma cognitiva, ou se ele está ajudando o desenvolvimento daquelas pessoas, porque um layout ele pode te travar, a depender do jeito com que o ambiente é disposto, que a chefia é colocada, às vezes, até num ambiente tipo um aquário, que todo mundo vê o que está rolando lá dentro, aquilo ali pode ser um ambiente intimidador, e já pode ser um primeiro passo, às vezes, para a pessoa não ir além, né? Então, tem várias coisas que podem ser pensadas dentro do espaço, de forma
na forma de mudar mesmo aquilo que está ali, a estrutura que está ali, com pequenos ajustes, para fazer com que a conversa seja mais fluida, para fazer com que o ambiente não seja tóxico, né? Com certeza, e até como que eu trabalho aqui no Célula, a partir do indivíduo, né? Então, é claro que a gente vai observar, né, todo o ambiente, como você disse, cada empresa é uma empresa, ela apresenta as suas peculiaridades, né, os seus processos, e tudo isso, então, primeiramente tem que ser compreendido, né? Você tem que fazer um diagnóstico entendendo quais que são esses problemas, né, essas questões, e entender como aquele ambiente atravessa, né, cada pessoa, e cada ambiente é um ambiente, então você vai compreender também, cada setor é um setor, né, até a questão do ruído, né, então a gente tem diversas formas de estar mitigando essas questões, né, e trabalhando o ambiente, esse olhar, né, que você está trazendo, ele é muito importante, né? Eu já vi assim a natureza, né? Ambientes de natureza, eles também colaboram para que a gente acalme nosso sistema nervoso, né? Então, o quanto aquelas pessoas ancestral ali por trás, né? Batendo. Isso, então, o quanto que essas pessoas se sentem confortáveis para se desenvolver naquele espaço, né? Então, a partir desse pressuposto, né, desse início, eu começo a minha investigação, né, para estar colaborando. E aí, a gente tem questões de ampliar a consciência, né, e também de transformar as questões físicas mesmo, né, o ambiente em si. Com certeza. Mas dando um passinho atrás, já que a gente está falando de transformação de ambiente, me fala como é que foi a sua transformação de vida. Você saiu de uma área super técnica para uma área de humanas, e como é que foi essa transição de carreira, Gláucia? Porque muita gente lá fora, e provavelmente muita gente que vai assistir aqui, tem medo dessa transição de carreira. Eu acho que a gente acaba, às vezes, se bloqueando, se colocando dentro de várias caixinhas. Eu falo por mim, porque eu também fiz esse tipo de transição. Mas como é que foi para você transicionar de carreira? Olha, para mim, eu digo, a gente tem o medo, né? Tem esse apego nas coisas que a gente já conquistou, vamos assim dizer, né? Mas também foi um processo que foi alguma coisa que me chamou a ir, né? Então, dentro ir se libertando dessas caixinhas mesmo, né? Dessas amarras, né? Eu trabalhava numa empresa onde a gente fabricava próteses cirúrgicas, né? Então, implantes em seres humanos. E aí, a partir dessa convivência com o corpo, tudo isso foi me convidando a mergulhar no corpo humano, né? E a partir daí que eu fui fazendo, né, a transição para a Gláucia terapeuta, né? Então, eu brinco que eu fui picada pelo bichinho da curiosidade, né? E fui mergulhando, porque o sistema corpo humano assim, a coisa mais fantástica do mundo, né? É uma máquina fantástica, né? Além é o modelo das máquinas, né? E aí eu fui me apaixonando por esse tema, né? E fui mergulhando. Então né? A gente tem essa parte, né, de se desgarrar daquilo que a gente acreditava ser, né? Tem a parte que é dolorosa, mas muito mais que isso é apaixonante, né? Quando você se apaixona pelo processo, aí fica prazeroso você estar caminhando naquele espaço. Então foi né, eu estava aqui em São Paulo, eu voltei para o interior, né?
eu me arrisquei nesses espaços, então eu também dei aula de yoga, eu trabalho como terapeuta corporal, né? Foi uma, uma transformação, assim, bastante grande, né? De vida, né? Não foi só uma migração de trabalho, né? Foi uma transformação de jeito de lidar, de ver a vida também. É orgânica, né? Foi orgânica, assim. Foi, muito legal. Eu recomendo. Saiu de São Paulo e foi para o interior. Aí a gente volta para o ambiente. Ambiente influenciou? Com certeza. Eu estive num ambiente de uma empresa que hoje não existe mais, né? Ela veio a falir. Então, com certeza, você está num ambiente hostil, com hostilidade, e aí você tem aquela percepção, poxa vida, não é isso, né? Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E aí isso te impulsiona, poxa, então você tem medo do novo, né? Mas a gente dá um jeito de desmentir esse medo e de conseguir fazer, porque, olha, se dá certo para algumas pessoas, se tem pessoas que conseguem fazer isso e vão com medo mesmo, ou então não tem esse bloqueio do medo, por que eu estou me bloqueando, né? E aí é tentar virar essa chavinha do entender para até onde eu posso ir, né? Com certeza, né? Se imaginar em outros espaços e se permitir também estar transitando nesses espaços, né? Então, com certeza, não adianta, né? Você expande, né? E aí depois você vai compreender. Com certeza, o ambiente, né? Tem o individual, ele é muito importante, né? Então, você tem que ter essa responsabilidade, essa maturidade, mas, né, quando você encontra um ambiente que condiz com aquilo que você está buscando, né, aí dá o match perfeito e... né? Eu vejo, assim, até se fala muito, né, de como o ambiente que você está inserido, e aí as pessoas mesmo, as pessoas com que você convive, as pessoas que estão em volta de você, como elas podem te incentivar ou elas podem te travar, como aquele ambiente como um todo, ele te faz progredir na vida, ele te faz se ver capaz e te faz se ver merecedor de certas coisas, ou então ele te encolhe e parece que tudo vai virando uma travinha a mais, uma coisinha a mais, né? E eu acho que isso reflete muito. Ontem eu estava falando com uma outra pessoa e a gente estava falando exatamente sobre isso, será que os ambientes, e aí eu puxo até um pouco para o lar mesmo, para casa, para a residência, será que a sua casa está bagunçada? Será que ela está desorganizada porque você não está bem e aí isso reflete na sua casa? Ou será que você não está bem porque você está convivendo nesse ambiente que te faz menor, né? Que te faz tóxico também, que te prejudica de alguma forma? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer e se a gente, do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras, então escolhe uma coisa, né? Escolhe uma coisa que você consegue fazer hoje, que você consegue mudar hoje nesse ambiente e ver se aquilo te incentiva. Nem que seja abrir a janela e deixar o sol entrar. Hoje não tem sol nenhum por aqui. Eu não sei se dá para ver a sombra aqui atrás, está um dia de chuva horroroso. Mas o sol é vida. Então, se a gente começa a partir desses pequenos passos, né, de deixar a vida entrar, de deixar a cor entrar, eu acredito muito no poder da cor também. Então, deixar a cor entrar na nossa vida, isso vai mudando algumas chavinhas na cabeça e vai fazendo com que a gente enxergue mais possibilidades, né? Dá para falar, né, hoje, assim, com a experiência, até a experiência terapêutica, né, dá para dizer que o lar também impacta em tudo isso que você disse, né, mas
dá para ver o quanto aquele sistema nervoso está regulado, né? Porque é o seu ninho, né? Vamos dizer assim. Então, é um ambiente refúgio, que você né? Ao fica menos deveria ser, né? Um refúgio. Exato. Então, ele te colabora para isso, né? A gente, é igual quando você vai fazer uma viagem maravilhosa, fica muito tempo, a gente sente falta desse lar, desse lugar que é nosso, né? Que tem a nossa cara, né? Então, com certeza, o externo também espelha um pouco, né, desse sentimento interno, dessa organização, ou até bagunça. Bagunça. O povo diz a bagunça, eu me entendo na minha bagunça, mas será que não é um pouquinho mais difícil, né? A vida não trava um pouquinho mais por conta disso também. E é legal você falar disso, até da questão do viajar e voltar para casa. Eu vim desse lugar, né? A minha transformação surgiu desse lugar, de ser comissária, de estar sempre fora, e aí depois querer voltar para o próprio lar, voltar para casa e dizer, não, aqui é o lugar onde eu me encontro. E aí, se eu posso fazer isso para mim, por que eu não posso fazer para os outros também, né? Ter esse lugar, essa casa, esse refúgio para os outros também, né? E olha que interessante, né? Porque também são dois extremos, né? Tipo, ou eu tô fora, ou é muito legal. De dúvida. E surgiu dessa minha dor, né? Da dor do voltar para casa, do ter um lugar que não, aqui eu me reconheço, lá fora eu vou, eu trabalho, eu faço, posso ficar em hotéis ótimos, em lugares maravilhosos, mas mesmo assim eu preciso ter um lugar que seja minha raiz, né? E é dali que você se recarrega para conseguir fazer as outras coisas depois. Com certeza. É importante, né, ter esse espaço né, que tem a rotina que a gente gosta, né, os cheiros, as cores né, tudo o que atravessa a gente, mas de uma forma positiva, né? Sim, e não tem nada a ver até com valor investido. Às vezes as pessoas acham que eu preciso fazer ou ter uma super reforma para fazer a casa funcionar, ou até eu preciso gastar dinheiro para fazer com que a casa. Não é essa a questão. É você ter itens dentro da sua casa, às vezes itens de família, itens que te conectem com quem você é, né? Que você olhe para aquilo e você diz, nossa, isso aqui me representa, isso aqui tem a minha cara, né? E não necessariamente precisa ser uma coisa cara, um valor agregado caro, né? São coisas diferentes que muitas vezes... É o sentimento que você tem por aquilo, né? Exato, exatamente. O valor emocional vale muito mais nessas horas, né? Eu pedi, antes da gente entrar aqui, para que a Gláucia me trouxesse uma foto de um ambiente da casa dela que fizesse sentido para ela. Eu vou jogar essa foto aqui para a gente poder falar a respeito. E ela me trouxe a sala dela. Me conta desse cantinho, por que esse cantinho faz sentido para você, Gláucia? Bom, esse cantinho faz sentido para mim, porque é um cantinho de convivência, né? Então, é um cantinho que eu passo bastante tempo com a minha família, com os meus filhos, né? A gente falou ali da organização, mas tem uma desorganização salutar que criança, né? Meus filhos pula no sofá, né? Uhum. Mas quer brincar de cabaninha. Mas que bom que eles podem viver isso, né? Que bom que eles podem fazer esse tipo de coisa, né? Porque a casa é viva, a gente tem que lembrar que assim, é lindo a gente ter uma casa organizada, a gente ter, como está na foto aqui, você vê todas as coisinhas no lugar, mas mais do que isso, você poder deixar as coisas acontecerem. Então, todo mundo se jogar em cima do sofá, puxar a manta por cima e aquela manta ficar jogada lá depois de vez em quando. Isso vai acontecer, não adianta. Né? E onde se organiza também, né? Quando acaba a brincadeira, é hora de agora a gente vai. Até esse processo mesmo, ele também pode não significar algo doloroso, né? Então,
é claro que não é perfeito, né, todos os dias, como você disse, né, tem dias que a mantinha fica ali, mas buscar esse espaço, né, onde todo mundo convive, troca momentos prazerosos, né, brinca, e também busca aprender nessa organização, né, do convívio, né, do convívio geral da casa. Não, e até saber que, assim, essas crianças vão crescer e elas não vão lembrar, provavelmente, da cor do sofá, como é que era, não é isso que vai estar na memória delas, mas vai estar a cabaninha que eles fizeram junto daquele sofá, entendeu? O quanto eles brincaram ali, a convivência que eles tiveram dentro daquele espaço e como esse espaço permitiu que isso acontecesse. Né? Você vê que aqui na foto a gente consegue identificar os cantinhos verdes, as coisas que conectam com a natureza, a planta ali no canto, a florzinha. Isso dá um estímulo para o nosso cérebro, justamente dessa conexão com o natural, dessa conexão com o que está lá fora, né? E permite dar espaço também para que eles possam crescer. Eu gosto muito dessa conexão com o natural, né? Ainda mais aqui em São Paulo, que a gente é muitas vezes desabituado, né? Eu ainda moro num bairro que é arborizado, mas, né, tem a questão do ruído, tem todas essas questões, né? Então, ter essa natureza, assim, eu me sinto realmente abraçada, me ajuda a me recarregar, né? É uma coisa que eu gosto bastante. É para cá que eu volto todo dia, no final do dia, né? Com certeza. Né, é aquele espacinho que a gente sente falta, né? De estar, de se aconchegar, né? Ou até mesmo quando você está ali sozinho, vou só tomar um chazinho, vou conferir um trabalho que eu tenho para fazer, né? Então é aquele cantinho, né? Aquele ambiente, né? Que você sabe que você está seguro, né? Você não precisa de muito esforço para estar ali, né? Você só também, né? Se aconchega ali e fica, né? Você pode só viver, né? Isso é tão bom de vez em quando. Né? Só respira, né? Tudo bem, é aqui, com certeza é aqui que funciona. Que legal. Gláucia, a gente está indo para o final, então eu queria que você falasse quais são as suas redes sociais, como é que as pessoas conseguem te encontrar. E até o nome, a gente falou um pouquinho aqui no início, mas você não falou, você tem a Célula Consultoria Integrativa, né? Então fala um pouquinho desse teu trabalho, para que as pessoas também possam conhecer se quiserem te contratar. Tudo bem. Bom, então na célula, né, a gente está buscando elevar a saúde organizacional, né? Então, todas as empresas, independentemente de norma, né, eu falo, independentemente de norma, todas as empresas que querem transformar esse ambiente, né, passar por esse processo, para que as pessoas convivam, né, de forma mais salutar, né? Como a gente disse aqui, o espaço ele recarrega. Quando as pessoas estão bem naquele espaço, automaticamente elas rendem melhor, elas tendem a crescer, né? Então, é um espaço que te propicia o crescimento, né? Então, eu faço todo esse trabalho de identificação, né, de mitigação também dos riscos, e como um plus, né, da Gláucia terapeuta, eu também faço um trabalho corporal, né, de conscientização corporal, principalmente para lideranças, né, então no sentido de que essas lideranças elas tenham mais energia, né, para conquistar as suas necessidades e também que elas aprendam a se autorregular, né, então que elas aprendam a trabalhar com a própria energia, né, vamos dizer assim, para conseguir, me fugiu a palavra, facilitar, né, para os colaboradores
que esse espaço ele seja um espaço de desenvolvimento. Uhum. A minha rede social, eu trabalho com o LinkedIn, né? Então, tenho célula consultoria no LinkedIn. Eu vou colocar depois aqui o link também embaixo do vídeo, eu deixo anexado o link para poder direcionar caso queiram te encontrar, sem problemas. Fechado. E não sei se cabe terapeuticamente, eu tenho o Quintessência, que é no Instagram. Ali eu faço um trabalho que é voltado para mulheres, né, que estão buscando essa consciência corporal. Então, né, são dois universos aí distintos, eu não sei se são dois universos distintos, mas que de alguma forma se complementam, né? Eu acho que cada vez mais nós mulheres estamos no mercado de trabalho, então a gente precisa também ter esse entendimento. Quanto mais a pessoa se conhece pessoa física, né, mais ela se entende no CPF, mais ela consegue depois render melhor lá fora no trabalho, independente de ser um CLT, independente de ter um CNPJ. E também compreender, né, nosso corpo feminino ele também tem uma forma diferente de funcionar, né? Então, partindo disso, né, eu consegui me autorregular dentro do meu ciclo, né? E me expandir a partir disso. Então, aí seria o Quintessência, que aí tá no Instagram. Então, são dois universos que se complementam. Eu cheguei no... São pecinhas diferentes de uma mesma Gláucia, né? Com certeza. Ótimo, ótimo. Muito obrigada por participar aqui, Gláucia. Foi um prazer te receber e entender como é que funciona um pouquinho desse seu universo e até de como toda essa história agora da NR1 está impactando e como a gente, como de alguma forma, a engenharia, o design, a terapia, como a gente pode ajudar entrando dentro desses ambientes também e fazendo diferença ali dentro. Muito obrigada, foi um prazer te receber. Prazer é meu, Betânia, por esse espaço, né, por esse bate-papo, por esse conhecimento mesmo também, né, do quanto que os espaços nos atravessam, né? A gente deixa uma parte da gente nos espaços, mas eles também nos atravessam. Então, esse entendimento, né, do equilíbrio das polaridades, né? E o quanto que, né, essa sinergia, ela é positiva, né? Eu acho que se a gente tiver a cabeça aberta para conseguir escutar o outro, entender o lado do outro, a versão do outro, e de repente conseguir formar uma coisinha melhor ali, duas cabeças sempre vão pensar melhor que uma, né? Então a gente consegue sempre dar um passo além. Obrigada. Com certeza, obrigada eu. Bom dia. Obrigada, gente. Bom dia, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.